pessoas brigam no trânsito, querem se vingar uma da outra, percebem que são mais parecidos do que pensavam e terminam de forma surpreendente. Nesse vídeo vamos destrinchar e explicar o final da série Treta da Netflix, qual é a importância dos corvos e também o que significou aquele abraço no final. Então, vamos nessa! Eu já dormi 19 horas sem água, sua idiota. Quem consegue dormir tanto? Eu tive um dia horrível. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, primeiramente eu gostei que eles mudaram o título da série, né, que em inglês é Beef, mas aqui em português é Treta, porque a série acontece justamente por conta de uma treta, por conta de uma briga, confusão, onde duas pessoas, Danny e Amy, acabam discutindo no trânsito, e a partir daí os dois ficam dias, ou melhor, meses, tentando infernizar um a vida do outro. Danny é um cara de classe social mais baixa, que está passando por problemas financeiros, enquanto Amy é uma mulher que está prestes a se tornar milionária vendendo a sua empresa. Como os dois já conhecem mais na parte final, eles podem ser bem diferentes, mas também são bem parecidos. Até que eventualmente os dois se encontram novamente em dois carros. Amy tinha acabado de perder o seu marido e a sua filha pra valer, que fugiram sem falar com ela e também não contaram para onde eles foram, enquanto Danny, teoricamente, tinha acabado de perder o seu único irmão. Se da primeira vez o Danny que perseguiu a Amy como forma de vingança pela atitude escrota que ela teve com ele do nada, literalmente do nada, agora é a Amy que persegue o Danny, porque as ações dele teriam feito com que ela tivesse perdido tudo, principalmente a sua família. Só que durante a perseguição, os dois acabam se acidentando juntos. Os dois continuam brigando mesmo após a batida, mesmo após o acidente, brigando dessa vez pela arma, porque quem estivesse em posse da arma estaria teoricamente mais seguro um do outro. Só que Amy consegue a arma primeiro e está disposta a até matar o Danny se ele fizer alguma coisa, porém ela é impedida por alguns corvos. No começo do episódio, vimos dois corvos conversando, e um deles até comenta que o Danny o alimentou no passado. Não vimos isso acontecendo aqui na série, mas lá no sexto episódio, o Isaac, o primo do Danny, conta essa história, que um corvo apareceu bem machucado e com fome, e o Danny o alimentando com alguns grilos, enquanto a Amy ameaçou um deles em certo momento. E vimos que os corvos são fofoqueiros, tanto que a sobrinha daquele corvo que foi ameaçado sabia disso tudo e ainda confirmou essa história com outros corvos. É cientificamente comprovado que os corvos têm uma memória incrível com a face humana e que também são rancorosos, não esquecendo que um dia os prejudicou. Então, como forma de vingança, eles atacaram a Amy, que ameaçou um deles, enquanto salvam o Danny, que ajudou um deles no passado. Além disso, a presença de justamente dois corvos aqui nesse começo faz um paralelo direto com os dois protagonistas, que, assim como os corvos, são rancorosos e não esqueceram o que aconteceu com eles, causando toda uma guerra constante em forma de vingança. Mas voltando, na tentativa desesperada de tentar sobreviver ao acidente e conseguir alguma ajuda, eles são forçados a se unirem e a se aliarem, até que, em um certo momento, eles acabam comendo um alimento venenoso, que os deixa bem mal e também que os força a se abrir um para o outro. E é aí que vemos que os dois têm ainda mais semelhança. Eles passam a perceber primeiramente que tudo aquilo que vimos ao longo dos episódios anteriores poderia ter sido evitado se eles tivessem parado, sentado e ter tido uma conversa civilizada. E também reconhece que os dois erraram e que os dois estavam em lugares sombrios quando toda a treta começou. Eu achei uma sacada genial da produção colocar os personagens um na cabeça do outro, tanto que a Amy até comenta sobre o lance envolvendo a sua foto íntima junto com o Danny, enfim. Mas eu achei isso legal porque é aí que os dois passam a entender as ações um do outro e porque cada um fez o que fez. Os dois têm medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo de perder tudo e não ter mais ninguém. O Danny, por um lado, jogou no lixo as cartas de faculdade do seu irmão, só para que ele não fosse para a faculdade e não o deixasse sozinho, enquanto a Amy, mesmo insatisfeita com a sua vida, tem medo de que o George e a sua filha, a June, a deixam sozinha, não sabendo como lidar com isso e pirando em diversos momentos.
Nesse momento, os dois de fato começam a se entender e também a se aproximar, compartilhando sentimentos um com o outro e até filosofando. Afinal, por enquanto, eles não têm mais nada a perder. O Danny, por um lado, perdeu seu irmão, o Paul, que teoricamente foi morto, enquanto o George e a June fugiram da Amy. Então, mesmo doidões por conta do veneno, eles percebem que, de certa forma, o ódio que um tem pelo outro meio que deu um propósito para a vida deles, porque enquanto um não parava de ferrar o outro, eles não iriam desistir. Gostei novamente da sacada que a direção teve aqui, porque a relação dos dois meio que começou sem um de fato ver o outro, enxergar o rosto um do outro. Mas a vida deles, teoricamente por enquanto, está terminando com os dois olhando diretamente um no olho do outro. Só que aí tivemos, boom, plot twist, porque embora eles tenham achado que estavam morrendo, eles na verdade só estavam com sono, cansados e acordam no dia seguinte, acordando agora mais motivados a encontrar uma ajuda. E o fato deles terem se aproximado na noite anterior foi muito importante para o que viria a seguir, que foi a união de fato dos dois. Porque por conta dessa aproximação deles, eles acordam motivados a sair daquela situação e procurar de fato uma ajuda, caminhando por várias horas até que encontram um pingo de esperança, até que acham uma cidade, ou seja, uma salvação para sair do deserto. E nesse momento também, eles conseguem um breve sinal de internet, com Danny recebendo a notícia de que seu irmão, o Paul, está vivo, mas que vai se afastar dele. Os dois continuam seguindo, continuam caminhando, até que quando entram em um túnel, bum, o George aparece. Se vocês notarem na cena anterior, quando os dados de internet voltam, aparece ali em cima um alerta do Find My iPhone, ou seja, o George conseguiu localizar o iPhone da Amy, foi até lá e encontrou os dois nessa cena. Só que o George chega furioso e sem mais nem menos, bang, atira no Danny. E cara, de certa forma, a atitude dele é compreensível, porque o Danny foi na casa dele, nocauteou ele e ainda sequestrou a sua filha. Mesmo, claro, a gente sabendo que não foi exatamente assim. A gente, telespectador, sabe, mas George, o personagem, não sabe. Se passam algumas horas, encontramos Danny no hospital bem machucado e Amy fazendo companhia para ele. Mas eu quero chamar a atenção para o flashback nessa cena. Assim que vimos o Danny na cama do hospital, tivemos um flashback de quando toda a treta começou. E vimos a Amy, coisa que não tínhamos visto lá no início. Dá pra ver na expressão dela que ela mesma não entendeu por que ela fez isso, porque ela buzinou loucamente daquele jeito. Mas furiosa e estressada por conta dos problemas da vida, ela manda um exploda-se e dá o dedo do meio e buzina novamente, achando que ela não tinha nada a perder. Mas aqui, quando a vimos agora no presente no hospital, vendo Danny naquela situação bem delicada, também na expressão dela, dá pra ver que ela claramente se arrepende daquilo. Ela se arrepende de ter tido uma atitude até que racional e infantil naquele momento, ainda mais sabendo que essa atitude acabou causando na vida dos dois. Mas com isso na cabeça, após conhecer o Danny, após saber quem é ele de verdade e o que ele passou, após os dois se aproximarem, ela resolve deitar na cama abraçado com ele, ficando assim por vários dias. Dá pra ver que são vários dias por conta da luz e tal, indicando uma boa passagem de tempo. Até que, após alguns dias, o Danny acorda brevemente e vai completar o abraço na Amy, até que, bom, o episódio acaba. Durante praticamente 9 episódios, vimos duas pessoas descontando todo o ódio e raiva que estavam sentindo, naturalmente por conta da vida, descontando tudo isso um no outro, com um fazendo questão de infernizar a vida do outro, até que, quando são forçados a pararem, conversarem e se abrirem, eles percebem que tem mais coisa em comum do que parece, e acima de tudo, passam a entender um ao outro, estabelecendo uma relação a partir daí. Aí cabem interpretações. Pode ser uma relação amorosa, ser aquele famoso duas pessoas que se odeiam, mas no fundo, na verdade, se amam. Após tudo que eles passaram, com os dois tendo medo de ficarem sozinhos, eles podem ficar juntos, com um completando o outro, e um, por que não, ajudando o outro a superar a depressão.
ou apenas uma relação de amizade, os dois percebendo que podem sim ter uma relação civilizada e parceira a partir de agora. Afinal, graças a essa relação de parceria, eles conseguiram sair do deserto, conseguiram andar até o túnel e teve tudo aquilo que acompanhamos. Não sei se a série vai ter uma sequência, mas caso ela aconteça, há caminhos que possam ser explorados. Acredito que uma das lições que a série passa é que na grande maioria dos casos, não 100%, mas na maioria dos casos, não existe alguém 100% mal ou alguém 100% bem. Também não existe herói ou vilão. A gente não sabe o que o outro está passando, nem o que esse outro pode fazer com a gente. Mas caso haja algum desentendimento, também há espaço para redenção. E que às vezes você parar, sentar e apenas conversar com a pessoa, você pode resolver boa parte dos seus problemas com ela. E uma curiosidade legal é que foi revelado pelo Lee Sang-jin, eu acho que assim se fala, se eu falei errado peço desculpas, que é o roteirista principal aqui da série, que também dirigiu alguns episódios, como foi esse último, é que a série foi inspirada em um acontecimento real que ele mesmo passou. Ele comentou que estava de boa, saindo do mercado e tal, e alguém fez algo parecido com o que a Amy fez, e por algum motivo ele resolveu seguir essa pessoa. Mas aí ele parou e não teve nada do que aconteceu em seguida com a Amy e o Danny, por exemplo, como vimos aqui na série. Só que através dessa experiência, ele criou toda uma história e nos apresentou a uma boa série chamada Treta. Eu gostei da série, mas eu não sei se eu quero uma segunda temporada. Ao meu ver, a história do Danny e da Amy se encerrou bem aqui na série, aqui nessa primeira temporada, e caso eles queiram dar sequência para a série, poderia ser contando uma nova história, com novos atores, novos personagens, novos conflitos. Eu acho que seria bem mais interessante do que você estender ainda mais essa história aqui. Mas, de qualquer maneira, caso tenha uma segunda temporada, ela vai demorar um pouco, porque tanto o Lee Sang-jin, que é o grande criador dela, o Steve Yeun, que faz o Danny, e o Jack Schreier, eu acho que é assim que se fala, mas o nome bem difícil, que dirigiu alguns episódios aqui da série, estarão envolvidos com o filme Thunderbolts da Marvel nos próximos meses, ou seja, eles estarão bem ocupados. Eu gostei da série como um todo, o Steve Yeun, principalmente naquela cena insana da igreja, e também a Ali Wong mandaram bem demais na atuação, mas novamente, ao invés deles estenderem ainda mais essa história, eles poderiam usar a criatividade e o grande talento para criar uma nova história com novos atores, novos personagens, para, por que não, contar uma história ainda melhor do que foi essa aqui. Cara, confesso que não esperava ver essa série, eu dei play ali na Netflix quando tava jantando e quando fui ver, BUM! Já tava no último episódio. Se você também passou por isso, cara, deixa aqui nos comentários e também comenta o que você achou da série, se você tem alguma perspectiva ou alguma interpretação desse final. Curtiu o vídeo? Deixa um like, um joinha aqui de coração, me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos como esse que saem toda semana aqui no Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!